Olá, reconciliados, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E como de costume, estamos aqui em mais uma mesa super especial. Preciso dizer que aqui, direto da França, para conversar com a gente. Eu tô aqui com ele, que é pastor com raiz episcopal. Foi um dos fundadores da paróquia Getsemane. É casado com Juliana, tricolor e atualmente está morando na França, como eu já falei para vocês, e fazendo parte da Lagoinha Global, mais um grande irmão nosso em quem temos o prazer de receber. Pastor René, seja muito bem-vindo ao Reconcast. Obrigado, gente. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Um tempo muito bom a gente vai passar agora e eu sei que Jesus ele vai falar com a gente. E desses títulos todos aí que você falou, acho que o que eu prefiro é certamente Esposa de Juliana. É o que eu gosto feliz mais. com isso. Inclusive, já fica aqui o spoiler, porque também vamos ter um papo com o Ju, né? Ó, E vai ser maravilhoso. fica atento, fica atento. Vai ser importante. Amém. Tô feliz com isso, feliz com o sim de vocês, a disposição Amém. de vocês estarem aqui. E a gente queria começar esse papo aqui, pastor. Eu gosto muito que a gente comece aqui conversando sobre como é que o senhor conheceu Jesus. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem muita gente que lhe conhece dentro do episcopal, sempre lhe viu do episcopal, Sim. mas poucos sabem de onde o senhor veio aí dessa trajetória com Jesus, né? E aí eu queria saber um pouco mais sobre. Eu falei aqui no começo, antes da gente começar a gravar, que eu sou péssimo com datas, né? Uhum. Mas o que acontece é que eu cresci num lar cristão, tá? Os meus pais, eles fizeram o cursilho, o encontro de casais, melhor dizendo, ainda quando a nossa igreja ela era anglicana. A Trindade. Não, eles fizeram em Olinda, na paróquia Emanuel. Na época era a pastora Cimeia, pastor Inha e pastora Cimeia, que cuidava da comunidade. Então, pelo um convite da minha tia, e é engraçado, eu estava conversando com minha sogra esses dias, e por conta da minha sogra também, meus pais chegaram na igreja, porque os pais de Juliana fizeram encontro de casais primeiro, e depois, em oração, a minha sogra com a minha tia convidaram os meus pais. Então, a história é que eu entrei na anglicana, cresci na anglicana, fui batizado então na igreja anglicana e passei vários processos. E na minha parte da minha adolescência ali, eu passei um bom tempo na Catedral do Calvário, do Adonias, crescendo nesse lar cristão. E depois desse processo, eu fui parar na igreja da paróquia Deus Conosco, Pastor Marcelo. Na PDC, né? Na PDC. Cheguei lá, tinha com os meus 17 anos, mais ou menos, e foi lá que verdadeiramente eu lembro do meu encontro com Jesus. Uhum. Então, eu posso dizer que a experiência transformadora da minha vida aconteceu em um acampamento, e por isso que eu amo muito acampamento. Uhum. Era um domingo de manhã, e eu estava pregando naquele acampamento, substituindo uma pessoa. Você já estava pregando, então, nessa época? Eu liderava jovem. Eu cuidava de jovens junto com o irmão, Bruninho, e que hoje é pastor da igreja. Bruno da Dínamos. Exato. Uhum. A gente liderava a juventude na Deus Conosco. E aí, nesses processos de acampamento, naquela manhã, uma manhã muito especial, um acampamento chamado Eu Tenho um Chamado, o Senhor me chamou. E ali eu tive a certeza da minha vida ministerial. Eu tinha certeza ali. Eu soube e percebi, tive uma experiência marcante com o Espírito Santo. Ali eu também fui batizado em línguas, então foi muito legal. Foi muito intenso, foi tudo muito intenso para mim. E então eu cresci quando entrei no ano 2000, no outro ano, quando eu fiz 18 anos, o pastor Marcelo percebeu que tinha algo em mim, então a gente fez seminário, eu comecei a fazer seminário. Em 2017 eu fui ordenado. Mas eu posso dizer, respondendo a sua pergunta, que foi ali, perto dos meus 17 anos, que eu tive verdadeiramente um encontro com Jesus em um acampamento, podendo falar de Jesus para outras pessoas. Foi... Não esqueço. Amém. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, e é importante, o quanto nosso Deus ele é específico, né? Uhum. É muito único, porque tem gente que conhece Jesus criança, o Senhor conheceu Jesus já liderando no meio do ministério, e o nosso Deus é um Deus pessoal que vai de encontro conosco no meio da vida acontecendo, né? Coisas vão acontecendo. E o Senhor falou aí de Dom Adonias,
E o senhor postou recentemente no Instagram falando que ele é uma grande referência para sua É família. verdade. E eu queria entender como é que foi essa infância dentro da nossa igreja, né? Porque o senhor cresceu aí numa raiz episcopal. Isso. E como é que o senhor enxerga essa referência e quanto isso influenciou, né? Enquanto a sua infância influenciou no quem o senhor é hoje, né? No que o senhor faz com Jesus. Ari, sabe, é assim, eu, eu, eu não, como é que eu posso falar? Eu cresci de fato na igreja, Uhum, né? Isso não me privou das minhas lutas, das minhas dificuldades, como um ser humano, como um homem, como pessoa. uhum, Mas eu tive um entendimento e a minha mãe e o meu pai, eles têm uma grande contribuição nisso, de que eu não fui uma criança criada no corredor da igreja, sabe? Tem uma diferença quando a gente diz assim, meu filho vai para a igreja. Eu, quando liderei jovem, eu vi muitos pais deixando o filho na igreja e o uhum. filho ficava lá e parece que a igreja tinha o papel de entregar aquele filho ali completamente, né? Quietinho, Como se fosse arrumadinho. para a igreja educar a Para a criança, igreja né? resolver o Sim. problema que também é compartilhado, vamos assim dizer. Mas quando eu percebi, quando os meus pais perceberam que o melhor caminho era estar junto, eles fizeram isso. Então eu cresci na paróquia, até então paróquia do Calvário, e a gente foi, os meus pais, eles perceberam o quanto era importante estar junto e apoiar. E nessa ansiedade, nessa preocupação, surgiu o Ministério de Dança, que foi o Ministério de Dança que eu fiz parte. Eu Uhum. comecei minha vida ministerial. Foi o qual? Foi o Berru? Não, se chamava Adonai. Sim. Era e minhas duas irmãs, e depois a gente ficou um grupo bem legal. A gente chegou a ter umas 15, 20 pessoas. E quebrando barreiras, porque tinha um menino dançando ali. Eu era uma criança, na verdade. Sim. Então, é engraçado, tem uns vídeos que a gente acha assim, e a gente tá fazendo um passo, e eu tô olhando de lado assim, sabe? Aquelas coisas bem infantis, mas bem genuína. Era o que eu entendia. E a igreja ela foi fundamental para isso na minha vida. Ela trouxe essa contribuição de que bons amigos eu também tenho na igreja, né? Eu tenho amigos fora da igreja que não são cristãos, que não confessam a fé, mas os meus bons amigos, eles são todos crentes, sabe? É, as minhas boas relações, as relações mais duradouras que eu tenho, hoje são de pessoas que estão no caminho com Cristo. Então, o ambiente de comunidade, o ambiente de igreja, a igreja que eu fazia parte me ajudou muito. Não é uma igreja, como nenhuma outra vocês não vão achar perfeita. Não acontece. Eu passei por algumas igrejas e não tem essa igreja perfeita. Mas os meus pais, eles foram fundamentais. Eles me protegeram das Uhum. dificuldades da igreja quando eu era pequeno, sabe? É, É um papel crucial na criação de um cara, filho, né? eu fico preocupado. Eu confesso aqui com você que eu fico preocupado. Às vezes eu vejo que tem pais líderes com crianças em casa e eles não se preocupam, às vezes, na conversa que eles vão ter sobre a igreja. E é inevitável, é inevitável. Eu tenho um culto, eu participo de um culto, eu tenho as minhas impressões sobre o culto. Se é certo ou errado. E às vezes, quando eu trago essas impressões na frente dos meus filhos, eu não sei o que é que eu estou marcando nele, Sim. sabe? É uma raiva, assim, uma frustração, Cara, né? eu suspeito, eu não sei, mas eu suspeito que isso pode ser a causa da gente ter tantos filhos de pastores desviados, né? Sim. Um grande número, porque às vezes o pastor passa ali pelas ansiedades, aflições dele, e ele precisa compartilhar com alguém, e ele vai às vezes compartilhar em casa, e aquilo vira um monstro para A a criança. criança. Meus pais não fizeram isso, sabe? Me protegeram muito. A igreja, ela foi um ambiente também muito crucial para o meu desenvolvimento como pessoa. É, E eu só tenho a agradecer. Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo a Amém. igreja e todas as que eu passei, porque eu passei por algumas, foram importantíssimas para mim. Importantíssimas para mim. Amém, Muito legal. amém. Feliz com isso. Eu não, acho que eu perguntei sobre isso, mas o senhor falou tanto sobre esse desenvolvimento, criação de filhos, e é algo que às vezes a gente não para pensar, né? A gente não sabe o quanto é importante, e eu estou feliz em saber disso. Realmente é uma lição aqui para a gente aplicar no dia a dia, né?
E falando agora sobre juventude também, né? Porque o senhor foi pastor de jovens durante um bom tempo. Querendo ou não, ainda é, né? Porque vocês são muito jovens. É, Inclusive, quando eu cheguei no Episcopal, o primeiro acampamento que eu participei, o senhor pregou no acampamento. exatamente, exatamente. E eu lembro que o senhor já era líder de jovens, acho que na PDC. O senhor Isso. ainda não tinha nem ido ainda para fundar, implantar a Getsem. Uhum. E eu queria entender com o senhor quais foram os grandes desafios dessa liderança de jovens. Hoje a gente tem uma liderança, a gente tem uma juventude muito grande aqui na Recon, e eu queria entender qual é a sua visão sobre as dificuldades da liderança de uma juventude. Quando eu cheguei na Deus Conosco, eu tocava violão, né? Assim, meu cunhado foi pra lá pra tocar bateria e ele fez, ó, aquele jovem ali começa no violão. Eu lembro aqui de Alice, eu lembro de Alexandre, é, que tiveram toda a paciência comigo, sabe? Uhum, Porque eu era um jovem que eu tinha ali os meus esforços, não era o grande violonista, o grande musicista, mas eu amava Jesus, eu queria contribuir sim. naquilo que Jesus estava fazendo. Então eles abriram a porta para mim. E lá na Deus Conosco, o pastor Marcelo ele conta muito essa história. Ele falou que Deus ele tinha prometido para ele uma juventude. O pastor Marcelo, durante um culto, tem uma impressão no espírito e o Espírito Santo pede para ele profetizar sobre uma juventude que nem existia. Ali naquele lugar tinha apenas os filhos dele, dois dos filhos dele, Uhum, dois filhos que ele tem, e mais uma jovem, que é a Jaciara. E ali naquele lugar, pelo Espírito Santo, o pastor Marcelo profetiza e dali surge uma juventude. E depois, com o tempo, eu chego na igreja, a igreja tinha 6 meses mais ou menos quando eu cheguei, e eu passei com o pastor Marcelo 10 anos. E nesses 10 anos foi uma grande escola para mim, né? Então, como eu falei, quando chegou ali nos meus 17, 18 anos, eu já liderava a juventude, dentro da nossa juventude local, eu estava mais envolvido com a parte musical, eu tinha um irmão Bruninho, que era o cara mais da palavra, mais do incentivo, e Deus levou o Bruninho a uma estação nova e eu fiquei na Deus Conosco. Quando eu fiquei na Deus Conosco, a gente precisou desenvolver juventude naquele lugar. sim. Então, pela graça do Senhor, não me pergunte como, não sei. Uhum, Mas pela graça do Senhor, foram chegando jovens. A gente foi investindo no Ministério de Acampamento, que foi crucial para a gente. A gente foi investindo em conferências. Então, a gente foi começando a entender o que é que dava certo. A gente tinha um teatro muito bom, era um teatro que tinha uma referência muito boa. Então, a parte artística estava bem forte e isso acabou atraindo vários jovens. E a gente tentava ser equilibrado na palavra, tentava trazer uma palavra saudável para a igreja. Isso foi todo muitos esforços, assim. Então eu comecei a liderar a juventude nesse contexto, passei com o pastor Marcelo, como eu disse, 10 anos, e aí depois eu vim para... surgiu a Getsemane no meu coração. sim. Então, foi por aí, foi por Uhum, aí. Não foi simples, mas eu sempre falei para quem estava ao meu lado que a gente precisava só fazer uma coisa, só olhar para Jesus. Ó, esquece um pouquinho, porque vieram muitas dificuldades, sabe, Ari? uhum, Muitas. Então, quando vem as dificuldades, cara, o melhor momento é você olhar para Jesus. Se você não olhar para Cristo nessa hora, a sua fé esmorece. Você não entende o propósito das coisas. Você fica pensando assim, cara, eu tô aqui na missão e uma pessoa tá fazendo isso, outra. No início do meu ministério, eu tive resistência de pessoas mais velhas, que é sim. normal, né? No início do meu ministério, eu tive questionamentos, comparações, sofri comparações. E tudo isso foi me ensinando, foi me fortalecendo para Deus me colocar onde eu tô hoje. Hoje, inclusive, eu tô liderando a juventude lá na Uhum, França, dessas reviravoltas que Deus faz e que sim. Ele sabe fazer o melhor. Amém. E quais foram, além dessa principal lição que o senhor falou aí, que na dificuldade a gente olha para Jesus, quais são outras lições ou conselhos que o senhor daria para quem hoje também está nesse mesmo barco liderando jovens? Recentemente eu conversei com alguns jovens que estão liderando, iniciando uma liderança numa igreja lá em Rio Doce, a igreja que meu pai está cuidando, e é a Fonte de Água Viva. E eu falei para esses jovens algumas coisas. A primeira coisa que eu falei é que o líder de jovem, ele precisa ser disponível. Cara, se o líder de jovem ele não é disponível, é melhor ele fazer outra coisa, sabe? Um líder de jovem que demora para responder um WhatsApp, que é um cara inacessível, que é um cara
e coloca muitas barreiras para ser tocado, esse cara, para mim, pode ser que ele enfrente mais dificuldades, Sim. sabe? Em vez de ele ser aberto, às vezes ele é fechado, por conta de disponibilidade. Ele está muito ocupado com todas as outras coisas. Todas as outras coisas são importantes para ele, menos o rebanho que Deus confiou para ele. Então isso é um problema. Essa é uma dificuldade. E aí, é um conselho que eu dou, é que você seja disponível para essa pessoa. Um outro conselho que eu dou, e aí é óbvio, ele poderia, eu não quero colocar 1, 2 ou 3 aqui, Sim, numa sim. ordem, mas é você ser crente de verdade. É você amar as Escrituras. É você amar Jesus de verdade, sabe? É você amar a palavra, você amar uma vida de devoção com Ele. E isso se desenvolve, né? Eu não acho que ninguém vai chegar perfeito para ser alguma coisa. Mas se desenvolve, só que esse cara precisa dar um bom passo. Esse cara precisa ser intencional. Eu preciso, de fato, amar as Escrituras. Eu preciso ler a palavra do Senhor. Eu preciso ter tempo com o Senhor. Porque senão eu vou alimentar a juventude de qualquer outra coisa que não seja a palavra do Senhor. E uma Entende? coisa cheia de ego também. Cara, aí vai tudo, né? Vai ego, vai achismo, vai o que a igreja não precisa. Então, esse jovem líder, ele precisa de fato amar Jesus, amar as Escrituras, amar a palavra, amar uma vida devocional com o Senhor. Um outro conselho que eu dou é que ele seja muito atento às suas atividades da igreja, da juventude. E da igreja como um todo, né? A juventude geralmente está inserida numa igreja. Sim. E é importante que esse jovem ele seja equilibrado. Eu lembro que quando eu liderava com o pastor Marcelo, eu pedia para ele o calendário e tentava ver onde tinha espaço no calendário, onde é que eu iria inserir alguma atividade na comunidade. Isso depende dos contextos, né? Mas o contexto que eu tinha era necessário, senão eu iria sufocar aquele jovem de coisa para fazer. Sim. A gente é jovem, a gente às vezes está fazendo mais coisas dentro da igreja do que outro grupo de pessoas. Uhum. Então, às vezes, a gente está ali pensando num super calendário cheio de coisa, mas a igreja também está cheia de coisa. Uma hora alguém vai se arrebentar nisso. Sim. A corda vai estourar para algum E pode lado. se tornar um ativismo também, né, pastor? Exatamente. Né? A consequência disso é um ativismo, um serviço sem reflexão. Sim. Né? Então, um terceiro conselho é que ele seja cauteloso, ele tenha atenção aí no que ele vai fazer como programação. Eu acho que é isso. Um outro agora. Eu tive recentemente em Portugal, em um evento global bem interessante, interdenominacional. E lá eu percebi que a maioria dos líderes hoje que está à frente de grandes juventudes, eles foram aproveitados, pegos, vamos assim dizer, ainda não prontos. Sim. Então, o outro conselho é seja paciente. A gente precisa ser paciente com as pessoas. A gente precisa dar a chance e ser paciente com aquela pessoa. Eu preciso estar disposto a ajudar essa pessoa e ser paciente com ela. Entende? Porque ela não está pronta ainda, mas ela vai ficar boa. Ela vai dar certo. Se não der certo, ajusta o processo. É o trabalho ali do pastor. Fizeram assim comigo. Pastor Marcelo, eu falo isso direto. Cara, o pastor Marcelo viu algo que nem eu vi em mim. Nem eu vi. Se perguntasse assim, cara, não vi que eu poderia ser um pastor, eu poderia depois lá na frente ser um reitor de uma comunidade. Eu não via isso. Mas isso é a função do líder. Ser paciente, é ver naquele que a gente está ali auxiliando, liderando, seja qual for o nome que você der, olhar uma boa coisa naquela pessoa ali e ser paciente com ela. Enxergar com os olhos da fé e ter esperança no que... Perfeito. Amém, É isso, amém. é por aí. Amém, amém, pastor. E aí, pegando o gancho aí sobre a juventude, mas a gente aqui é muito grato porque a gente consegue enxergar o início de um movimento muito bom e que, glória a Deus, eu não sei quando é que esse podcast vai sair, mas provavelmente vai sair em breve, muito perto do que eu vou falar agora. Legal. Que é sobre a Conferência A Convergência. O Sim. senhor foi um dos que movimentou essa questão da criação do movimento e da conferência e tudo mais. E eu queria que primeiro o senhor, porque eu acho que a gente tem pauta para falar sobre isso, o senhor falasse como é que foi que Deus colocou isso no seu coração. Eu vejo que o senhor tem promovido
muitas conversas e muitas mesas sobre unidade da igreja. Sim. Eu vejo que a gente está em um tempo de tirar as denominações de lado e olhar mais para as pessoas, olhar para o que Jesus tem feito. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque o Convergência já existe há mais de 5 anos, acredito. Provável. Eu sou péssimo de dados. Eu acho que é. Eu acho que a primeira conferência deve ter sido antes da pandemia, então acho que deve ter aí mais ou menos uns 5 anos. Tem uns 4, porque, 5. porque eu acho que o da pandemia de fato não teve. Foi quando a gente tava ainda na PDC, então não tem isso, exatamente. Eu tava refletindo, não sei qual é a próxima pergunta, mas me desculpa. Eu tava refletindo o porquê disso. E aqui na conversa eu falei lá atrás que meus pais me incentivaram a estar na igreja, né? E com esse ministério, eu lembro que provavelmente eu com os meus 10, 11 anos, os meus pais pegaram esse grupo de adolescentes, jovens, crianças. E a gente saiu do Janga, Pau Amarelo, para Caruaru, para a igreja do pastor, então, ainda era pastor Jorge, agora bispo Jorge. E nós apresentamos ali naquela igreja, em Caruaru. Eu era muito pequeno, eu tenho flashes do que aconteceu, mas eu me vi... Foi tipo uma conferência, isso? Eu não sei o que era. Eu sei que o nosso grupo de dança foi convidado a ir lá apresentar. Sim. Entende? E eu entendi ali, e eu estava tentando refletir o porquê de Deus colocar isso tão forte no meu coração a respeito de unidade, de estar junto. E eu julgo que isso também foi um fator. Eu poder ir para algumas comunidades, isso está de alguma forma no meu ethos, do que eu sou, né? Mas a unidade, ela está no meu coração desde muito cedo, como eu estou falando nessa... E eu fui passando o tempo e eu fui percebendo que existiam coisas dentro da juventude que eu não conseguia fazer sozinho. Então eu precisava de amigos e irmãos. E aí eu fui indo atrás dessas pessoas. Eu lembro que na Deus Conosco a gente fez uma conferência, o Embarque Surge, numa conferência que eu convido os jovens da Recom pra cá. Até na época quem cuidava era João Leal, estava à frente. João, o irmão dele. Léo que toca que cuida do som hoje, era o baterista. Sim. Então, vê, isso aí eu chuto por baixo quase 12 anos, 10 anos atrás. No começo do meu ministério, eu fui entendendo que eu precisava ter isso. Um outro fator que me ajudou muito foi porque o pastor Marcelo, ele tinha um púlpito muito, vou falar eclético, né? Muito variado. Ele convidava muitas pessoas para ir na igreja. Ele tinha um zelo pelo púlpito. Mas ele também compreendia que aquele lugar era um lugar para outros homens e mulheres santas de Deus falar de Jesus. Amém. Então a ideia da vida de comunhão, da unidade da igreja, ela era muito latente no meu meio. E eu também fui percebendo, fazendo acampamento. Cara, eu não consigo fazer um acampamento só com os jovens que eu tenho que convidar as pessoas. E aí eu fui fazendo, Deus ele foi me abençoando, a gente foi fazendo as conexões, ele vai colocando as pessoas certas. Também nesses esforços, a gente como juventude foi para a Diocese de Vitória, para participar dos Pescadores de Homens. Aí lá na frente eu fiz, a gente não faz sentido para mim, só auxiliar entre aspas, não que eles precisassem, mas assim, ir para um lado, vamos para a nossa diocese também. Sim. Então a gente depois alternou com Rafa, com Barbosa, um ano a gente faz para o interior e um ano a gente vai para a capital. E a gente virou essa juventude na Deus Conosco que conseguia transitar bem em todos os lugares. Estava sempre pertencendo ali a um grupo episcopal, né? Cara, sem estresse. Pra onde a galera vai, não tem problema. A gente vai falar de Jesus, a gente tá junto. A nossa igreja, ela era esse ambiente. Depois a gente fez algo chamado, que também era um promotor de unidade, Juventude na Estrada. Então a gente saiu, a gente fez missão, vamos assim, era uma missão, na verdade. A gente saiu da Madalena, foi em Petrolina. Nós fomos em Limoeiro, nós fomos em Paudalho, nós fomos no Rio Grande do Norte. Tudo isso é por conta dessa mente de nós somos um só, nós precisamos gerar essa unidade. O reino de Deus é um só, né? Cara, se eu fosse voltar àquela questão lá das dicas para o líder, ele não se isolar, cara.
Ele não pode se isolar. Não é bom para ele, sabe? Achar que a juventude dele É a única. é a única que presta ou é a única que não presta, porque às vezes o cara tá tão sobrecarregado que ele acha que a juventude dele não presta de nada. Sim. Sacou? É só ele ir para um outro lugar. Ele vai ver que tem uma que tá pior. Vai entender um pouco das dificuldades dos outros. Ele vai ver que, tipo, o estresse que ele passa. E eu lembro quando a gente pensou no Juventude na Estrada, a gente fez assim, cara, quando a gente chegar lá naquele lugar, quem tá lá vai entender assim, existem outras pessoas que são jovens também e também estão gastando a vida com Jesus, vivendo uma vida com Jesus. Então, eu tô ensinando sobre isso também, sobre essa unidade, sabe? Então, isso foi o que moldou a minha vida de unidade. Ser sábio, é óbvio, ouvir todas as coisas, reter o que é bom, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer, mas tá ali. O que é que a gente tem, o que é que a gente vai viver. Isso me abriu algumas portas. Deus foi muito bondoso comigo. Eu pude ter essa visão. E o privilégio também de beber dessas fontes de Deus também. Só fiz crescer. Como igreja, eu pegava as coisas e copiava mesmo. Tava falando com esses jovens aqui no começo. Cara, se tem um negócio que tá bom ali, vamos aplicar aqui. Sim, por que não, né? Por que não? Vamos fazer, vamos tentar fazer, vamos dar a nossa cara, mas vamos pegar essa ideia e vamos fazer. Deu certo com eles, o que é que pode dar certo? Outras coisas a gente, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Sim. Porque precisa ter uma identidade. Mas isso foram fatores que são determinantes para dizer assim, o René é um cara que pensa em unidade, sabe? As coisas meio que foram se movendo ao seu redor, o senhor foi vivendo esse processo até chegar no sonho do Convergência. Aí, o Convergência, o Convergência é o seguinte, o Convergência, ele surge numa ideia de que a nossa juventude... O que eu pensei? Eu pensei assim, poxa, é tão bom quando eu vou para a Diocese de Vitória e eu encontro os irmãos. É tão bom quando eu sou acolhido tão bem na catedral, no Movimento Viva. É tão bom quando eu vou no culto da Recon. Essas coisas são tão boas. Sim. E a gente precisa de mais. Então, o Convergência, primeiro a gente ensaiou alguns encontros com os pastores. Surgiu no ENAC, assim, os pastores de juventude. Vamos conversar. E a gente tentava conversar com os pastores. Aí depois a gente fez alguns encontros. A gente fez um encontro na Diocese de Dom Fred, lá na Pedra Viva. Fizemos alguns encontros pontuais. Criamos alguma liga ali. E depois o Convergência surge. Vamos expressar isso. Porque o que acontece? A igreja da gente, quando era ligada à igreja nos Estados Unidos, o patriarca, Greg Bates, ele vinha para a igreja em janeiro, perto do ENAC, e ele fazia ali uma série de movimentos, 50 lições, fazia ali o próprio ENAC, dava alguns... E o encontro com a juventude também. E aí, surgiu o primeiro encontro na juventude. Sim. Eu olhei aquilo, eu fiz assim, cara... Eu acho que eu só fui para um desses, mas foi surreal, porque tinha muita gente. Tinha muita gente na Trindade. Tinha muita... Caruaru veio com ônibus, cara. Sim, eu lembro disso. Aquela rua ali da Trindade não tinha que passar. Então, eu fiz assim, cara... Passou, eu fiz... Vai ter outro, né? E aí não aconteceu. Eu fiz... A gente precisa ter isso. A gente precisa ter isso. Então, assim... Foi nesse anseio, né? Nesse anseio de... Precisamos ter uma juventude que, às vezes, precisa de um alinhamento. Precisa conhecer outros jovens... Parar de sair do seu gueto, tem que sair do seu gueto, melhor dizendo, e viver com outros jovens, conhecer outras pessoas, fazer conexões com outras pessoas. Hoje eu tenho amigos desse encontro. Sim. Eu lembro de pessoas que estão hoje em outras comunidades que foram frutos de simplesmente eu cruzar com o cara, assim, eita, e aí, Deus te abençoe e tudo mais. Tu é da onde? Eu sou de... Aí eu tenho um ministério lá, cara. Vamos trocar contato, falar sobre, e tudo mais. Sim. Então, o Convergência, para te responder, ele surge em uma lacuna, isso é uma verdade, em uma lacuna de que a juventude precisa, e aí o nosso objetivo, o Juventude quando inicia, ele surge com um propósito episcopal carismático. Sim. Que nós somos muitos. Nós temos jovens em muitos lugares. E se todos os jovens se propusessem a fazer parte do Convergência da nossa igreja,
Seria um evento que seria sem precedentes, eu acho que inclusive para a Igreja Episcopal no futuro. Sim. Porque no Convergência também que muitas vezes a gente dá o tom do que Deus está falando para as nossas lideranças. Sim. Entendeu? Não é um tema que veio do nada. Vamos pegar esse tema porque o tema fala. Não, dá o tom da juventude. E aí, às vezes é isso que a gente precisa. Assim como tem o ENAC, que fala o clero e o que é que também direciona a nossa igreja. Alinha a visão, né, do que Deus está fazendo. Você alinha a visão por 1 mês, por 2 meses, não importa. Mas eu tô ali com jovens pensando a mesma coisa, sacou? Amém. Então surge ali vamos fazer isso junto, vamos conhecer, vamos saber que todo mundo tá olhando para Jesus e a gente vai seguindo junto, como igreja episcopal, trazendo outras pessoas de fora para aprender com outras tradições, valorizando os que são de casa. Sim. Isso é importantíssimo. E desde o primeiro Convergência a gente faz isso. E Deus ele vai abençoando. Ele vai abençoando. As conexões que a gente tem hoje fortes, que às vezes a gente nem tinha, foram porque surgiu no Convergência. Sim. Entende? Amigos que a gente fez no Convergência de líderes estão hoje postos por conta de um evento de juventude. Então, eu acho que é muito importante. Amém, amém. Muito importante. E aí, pegando esse gancho, porque eu também acredito que o Convergência, ele promove um pensamento, provoca na gente um pensamento de que o reino de Deus está para além das portas da igreja episcopal, né? Em relação a, talvez o que Deus queira para mim hoje não vai ser a mesma coisa que Deus vai querer para mim daqui a 5 anos. E o Senhor vive isso hoje porque o Senhor hoje está na Lagoinha. O Senhor está na Lagoinha lá em Paris. Em Paris, né? E é interessante ver isso, porque eu imagino que o Senhor, como todo bom episcopal, ama o sacramento, ama a parte mais sacramental e litúrgica da nossa igreja. E acho que essa visão, acho que ajudou, né, Renê? Tipo, a enxergar essa transição, essa mudança do que Deus queria para tua vida. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Deus, ele é perfeito no que faz, sabe, Ari? Deus, ele orquestra a nossa vida de uma forma que a gente não percebe. Então, se a gente descansar de verdade nele, as cenas dos próximos episódios sempre vão ser mais perfeitas, sabe? Se a gente quer tomar a direção daquele episódio na nossa vida, por assim dizer, pode ser que o final seja trágico, mas quando a gente dá a direção, dá tudo ao Senhor, nosso coração, a nossa vida, ele guia da melhor forma. E o que ele fez comigo, o que ele fez com Juliana em relação a trilhar esse passo para a gente, coisa para outro podcast. Mas foi muito precioso o que Deus fez. Porque logo quando eu casei com a Juliana, a gente precisou morar fora, a gente foi morar em Belo Horizonte. E lá a gente viveu um tempo na Lagoinha local lá. Foi muito bom, eu ajudei como ministro de louvor, também tinha uma equipe enorme, eu era na igreja que a gente fazia parte lá, tinha simplesmente 7 bandas completas, 7 bandas completas, então assim, a gente tá falando da Lagoinha em Belo Horizonte, né? Então nada mais justo que isso. A gente liderou o pequeno grupo, que lá se chama GC, na Lagoinha se chama GC, e depois Deus trouxe a gente para o Recife de novo, e nós passamos 2 anos no Recife, 2 anos e meio, depois fomos para Paris, para a França. E lá nós percebemos, procuramos algumas igrejas e percebemos que Deus estava direcionando a gente para ali, para Lagoinha. E certamente, se a gente tivesse uma visão completamente fechada, poderia ser que a gente hoje tivesse mal. Poderia ser que o nosso casamento, inclusive, não estivesse bem. Porque logo quando nós casamos, nós falamos assim, olha, a gente precisa sempre estar em comunidade. Não é porque a gente não sabe viver sozinho. Não é isso. Porque a gente entende que é melhor viver em comunidade. Sim. Melhor a gente dividir as coisas uns com os outros, as dores uns com os outros, as nossas lutas. Então a gente procurou uma comunidade. E foi assim que Deus fez lá em Paris, lá na França. A gente procurou uma comunidade local, percebeu que era um lugar bom para a gente estar, que era saudável, que a gente poderia contribuir com os nossos dons e talentos, que a gente poderia se alimentar, crescer,
seria uma comunidade para a gente como casal tá bem, Ter um acompanhamento, fazer parte e fluir, tudo fazer mais. parte. E isso é fruto de uma visão. Eu vou usar esse termo, mas é porque eu não estou conseguindo pensar em outro. Essa visão aberta. Não é que quem não tem isso tem uma visão fechada, não é isso que eu quero dizer, mas essa amplitude, eu vou dizer amplitude do reino, sabe? Perceber que o reino ele é amplo, ele está em outras dimensões também. A riqueza da Igreja Episcopal Carismática, para mim, ela é sem precedente, sabe? Principalmente no meio protestante, no meio evangélico. Mas ela é parte de uma amplitude, de uma riqueza do corpo de Cristo, das belezas que Deus faz no corpo de Cristo. E isso eu vi quando eu ia para outras igrejas, a episcopais carismáticas, e via o jeito que meu amigo líder liderava a juventude dele, conduzia, que não era igual ao meu, mas tinha uma beleza nele ali. Sim. E isso é possível acontecer em qualquer outra parte do corpo de Cristo, sabe? Tem uma beleza aqui, recebemos Miguel Uchoa, tem uma beleza na paz, tem uma beleza na ponte, tem uma beleza onde a gente for olhar. Existe uma beleza na Igreja Episcopal Carismática que é peculiar e amém por isso, sabe? Sim. Mas outros lugares também tem, a gente precisa perceber isso. A gente não tá... o meu medo é a gente achar que só a gente é certo. Só a gente é detentor da verdade absoluta. O corpo de Cristo, como eu falei há pouco aqui na Recon, ele é variado. E graças a Deus por isso. Ele Amém. é super variado, entendeu? Amém. E aí, pegando um pouco o gancho desse momento do que vocês estão vivendo lá na Lagoinha de Paris, o que é que tu percebe e o que é que tu sente mais falta em relação a sair dessa tradição mais litúrgica, sacramental, para uma mais protestante, né? Mais evangelical? Assim, a primeira coisa que eu sinto bastante falta é do momento da Eucaristia. Geralmente, as igrejas reformadas, elas têm a Eucaristia uma vez no mês só. E às vezes, você viajou. Então, você perdeu ali, aconteceu alguma coisa. Então, eu sinto muita falta de participar do corpo, do sangue, desse momento de Eucaristia dominicalmente, de forma consciente, né? Tava conversando isso ontem com minha sogra. Minha sogra é pastora anglicana. E ela falou, a gente tava falando sobre isso, as questões do tradicionalismo, de fazer por fazer. Mas eu sinto muita falta, isso pessoalmente, Sim. né? E sinto falta de outras belezas da nossa igreja. Mas, ao mesmo passo, a igreja que hoje eu tenho ajudado, feito parte, ela é bela em outras áreas que também é de dar inveja pra gente, sabe? Da gente olhar assim e dizer, cara, Precisamos aprender com isso. A excelência que as coisas são feitas admirável, é pedagógico, assim, né? É ensinável. A gente precisa olhar as preocupações. Pouco eu estava conversando com o pastor Igor sobre isso. A nossa vida com pastor a pastor é muito intenso, sabe? É o pastor que cuida de mim semanalmente e tem o pastor que eles chamam de regional que cuida do grupo quinzenalmente, entende? Então tem uma periodicidade muito grande de cuidado de um para um, de discipulado de verdade, discipulado intencional, melhor dizendo. Sim. Então existe essa outra faceta que a Igreja Episcopal Carismática está caminhando para chegar nesse lugar. Sim, sim. E esses irmãos estão nesse lugar. Então, que a gente possa aprender nesse lugar que esses irmãos já estão, entendeu? Amém. Pastor, puxando um pouco dessa questão aí sobre como é que eles se estruturam hoje, né? A gente tá falando da estrutura de uma igreja que hoje vive na Europa e onde o cristianismo é conhecido por estar sumindo. Mas eu vejo que tem pessoas e, assim, acompanham o que o senhor e Juliana falam sobre lá, o que outros missionários e pastores vivem lá. Como é que o senhor enxerga o cristianismo na Europa hoje? Porque escutar isso me traz muita alegria. Mas o que a gente vê nem sempre também é isso. Assim, eu não tenho fatos históricos concretos, eu não tenho dados, né? Eu tenho impressões. Sim. Tá? As minhas impressões hoje sobre a Europa, sobre a França especificamente, posso dizer também em Portugal, que eu tive a alegria de visitar algumas vezes esse ano, a Lagoinha lá,
e outros e um evento também pontual que eu fui lá, eu vejo que não é o bicho de sete cabeças que eu achei quando eu estava indo, né? A Europa, ela é considerada pós-cristã, ponto, fato, ok. Isso é. Mas pode ser que a minha bolha, eu Uhum. tô dentro de uma bolha que é de crente, então é muito legal, cara, é muito Sim. legal, O assim. pessoal tá queimando por Jesus do mesmo jeito. Eu conheço inúmeras igrejas. Por conta desse coração de unidade, de pensar no corpo de Cristo, eu fiz vários contatos. A gente teve recentemente uma vigília agora, e a gente fizemos 10 horas de vigília aí, e a gente trouxe uns 4 jovens de outras igrejas para falar. Então, se eu penso assim, se tem 4 jovens de outras igrejas, existem outras igrejas. Então, o número de igrejas na França, em Paris, é um número interessante. Existem muitos brasileiros que congregam em igrejas. Existe um movimento de francês genuíno, francês genuíno, quando eu digo de franceses mesmo, só Sim. franceses, queimando por Jesus, que coloca muita igreja no chinelo, assim, sabe? Sim. De uma adoração muito viva, uma palavra muito boa, de vida de comunidade interessante. Então, a Europa hoje, França especificamente, Paris e Portugal, elas estão provando, falo desses dois porque eu conheço algumas pessoas, elas estão queimando por Jesus. Elas estão existe espaço para o nome de Jesus ser proclamado. Agora, inevitavelmente, nós somos minoria. Nós somos minoria frente a outras religiões. Nós somos minoria frente aos ateus e os não confessantes, vamos assim dizer. Os não crentes, literalmente. Mas é um movimento interessante, sabe? Sim. O que a gente está vivendo lá como Lagoinha, Paris, é algo sobrenatural, assim. É a mão do Senhor. Uma igreja que tem 6 meses e tem um número de, sei lá, 150 membros por domingo. Não é uma coisa normal. Sim. As realidades que a gente tem, assim, as realidades das nossas igrejas episcopais, principalmente em Pernambuco, elas são especiais, né? Mas a igreja, ela enfrenta sempre lutas. Então, Sim. ter cultos com mais de 30 pessoas, onde quer que seja, é um motivo de gratidão ao Senhor. Eu não estou falando de números apenas, tá? Eu estou falando de que pessoas estão sendo alcançadas por Jesus. Sendo transformadas genuinamente, Transformadas, estão tendo contato com o corpo de Cristo. E querendo ou não, a quantidade também é um parâmetro, né? Um parâmetro para a gente poder mensurar alguma coisa. Então a gente vê também um favor nisso nas pessoas que estão chegando. Eu e Juliana, a gente consegue acompanhar as pessoas pessoalmente. A gente tem um grupo na nossa casa, pela Lagoinha. Pessoalmente a gente consegue, e a gente percebe que as pessoas têm qualidade. Entende? Então não é só uma quantidade, tem uma qualidade naquilo que está ali. Mas é uma igreja na Europa que está surgindo e está certamente está tendo relevância. Amém. Tá bom? Está tendo relevância. Pessoas estão sendo de verdade transformadas. Vidas completamente transformadas, sem dúvida alguma. Amém. Tá viva, a igreja tá viva. Amém, glória a Deus por isso. Inclusive, pastor Marcondes foi visitar recentemente lá vocês e foi uma das coisas que ele falou, né? Que a igreja na Europa, ela tá viva e ele postou algumas coisas que eu fiquei muito feliz em saber disso, porque não tem como parar a igreja do Senhor, né? Não. As coisas vão acontecer naturalmente. Amém. E aí, o senhor falou aí de uma coisa que a gente tá, pelo menos eu tô ansiosa, né, para conversar um pouquinho, que é um pouco sobre o seu casamento com o Ju, né? Essas mudanças que o senhor e ela viveram aí, porque vocês casaram e vocês viveram um turbilhão de coisas depois que vocês casaram, né? É verdade. E eu acho que é uma trajetória muito bonita, muito especial. Antes de vocês chegarem, a gente estava conversando, eu e Pedrinho, que é o nosso técnico aqui atrás, a gente estava falando o quanto é especial ver que o Senhor tem movido vocês por locais diferentes. Isso. E vocês têm obedecido, né? E o que eu queria saber, entender, é como tem sido para o Senhor, como marido, como homem, pastor, acompanhar essa trajetória de forma tão linda, sabe? E apoiando, e incentivando, pelo que a gente vê, sabe? Para mim é um privilégio. Aham. Para mim é um grande privilégio, né?
Quando nós casamos, eu entendi rapidamente, pelo Espírito Santo e pela vida que a gente ia ter, que a nossa vida seria uma vida de grande suporte uns aos outros. Eu para Juliana e Juliana para comigo, né? Isso nunca foi uma dúvida para mim. É interessante essa história que eu vou contar, porque quando Deus colocou no meu coração a Getsemane, que foi uma igreja que nós abrimos aqui em Olinda, eu reunido com meu pai, que era o pastor auxiliar, com o Rafael, que na época ainda não era pastor, e lá na frente a gente pediu para que o pastor Rafael fosse ordenado, com o Carlos Vitor, que na época era ministro comissionado, hoje é diácono, os dois da Sião. Nessas primeiras reuniões, e a gente definindo as coisas, era muito de Deus, assim, a gente definia as coisas, lá em cima do quadro, assim, eu colocava assim, 2 anos. Eu dizia assim, 2 anos é o tempo que eu vou estar aqui com vocês. Uhum. Eu não sabia aquilo, mas todas as reuniões da gente eu colocava aquilo ali em cima. Sim. Eu não sabia, Juliana não sabia, mas como eu falei há pouco, quando a nossa vida está em Jesus, quando Deus é o Senhor da nossa vida, Ele sempre tem um bom plano para a gente. 2 anos, a gente já tinha voltado de Belo Horizonte, que no primeiro ano de casamento a gente passou em Belo Horizonte, junto, no meio de uma pandemia, outras histórias. Voltamos e estabelecemos a Getsemane, e 2 anos ficou ali, 2 anos ficou ali, até que o momento que Juliana precisou assumir, foi convidada a assumir um cargo, e nesse assumir cargo a gente só tinha 45 dias. Caramba. Então, uma outra reunião que eu tive com meu pai, com o pastor Rafael, com o ministro comissionado Carlos, agora a gente só tem 45 dias. Não era algo premeditado. Sim. Não é algo que eu sabia que iria acontecer, não. Eu sabia que Deus ele iria fazer alguma coisa na minha vida, e como Ele sempre faz, como Ele sempre tem feito, e como eu sempre tenho dito sim. Então, o nosso casamento ele foi se alicerçando nessas renúncias um para o outro. Eu tenho o meu momento de renúncia, você tem o seu momento de renúncia. Pode ser que um esteja renunciando mais em uma estação, porque vai ser necessário um outro renunciar mais um pouco na outra estação. Mas ninguém faz isso pensando. Não é algo, eu estou fazendo isso agora e se não der certo eu vou jogar na sua cara, sabe? Mas eu fiz isso por você. Aprendi com Juliana também que não é assim, o relacionamento não é assim. Eu não faço as coisas e espero nada em troca. Eu faço porque eu sou, porque eu amo, porque eu desejo fazer, é algo meu. Então, Deus ele foi orquestrando a nossa vida. A gente precisou sair do Brasil e ir para a Europa nesse movimento de completo suporte para a Juliana. Suporte de carreira, suporte, ela me suportando nas minhas demandas com a igreja. Ela tem uma visão especial sobre liderança, isso é inegável, então me ajudava muito, me orientava em muitas coisas, também me ouvia para algumas coisas. A gente tinha várias discussões, discussões assim, conversas. Uma delas que eu posso falar aqui é que Juliana, às vezes, falava assim, é só tu tirar essa pessoa, tira de uma vez. Eu dizia, amor, não dá, isso aqui não é corporativo. Eu tenho que ser paciente com esse cara, eu tenho que ser paciente. Não, tira. Depois ela vai brigar comigo, mas uma maçã podre estraga o cesto. Não, calma. Então, e a gente foi se aprendendo, sabe? Sim. Um foi ensinando o outro e um foi suportando o outro. Sim, essa dinâmica do casamento, eu acho que é legal que o senhor está falando aqui agora, porque eu vejo que às vezes a gente tem essa visão de estar sobre a mesma missão, às vezes de forma meio diferente. E vocês estão sobre a mesma missão, né? Total. Então vocês estão de acordo com o que Deus quer para a vida de cada um, vocês com vocações diferentes, mas complementando um ao outro, né, pastor? Total. Às vezes a gente... É difícil falar sobre isso, é complicado, porque ainda... pensando como é que eu vou falar, tá? Mas as demandas de um casamento parece que sempre existem funções que são de determinadas pessoas naquele relacionamento ali.
Mas existem funções também que são permutáveis, sabe? Em um momento isso pode acontecer com você, em um outro momento isso pode estar acontecendo comigo. E essa é a graça do casamento. Eu não acho que em um relacionamento exista apenas um lado da história que deve ser escutado, né? O relacionamento ele é importante que ele tenha muito diálogo, é isso que eu e o Juliano a gente está tentando desenvolver. É algo que a gente vai ter que levar para o resto da vida, esse diálogo constante. Mas é importante a gente perceber que o senhorio do meu casamento não está em Renê. O senhorio do casamento também não está em Juliana. O senhorio do nosso casamento está em Cristo Jesus. Amém. E é Cristo Jesus que prepara todas os cenários para a gente, como esposo e esposa, marido e mulher, se desenvolver naquele cenário. Mas quem é o Senhor desse casamento é isso. Então eu e ela, a gente se submete à missão daquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo, Amém. do nosso relacionamento. Então eu também tenho essa compreensão em relação ao casamento. Eu preciso estar submisso também ao meu Senhor, como sacerdote da casa, né? Já que se a gente quer ir para o texto, como sacerdote do lar, eu preciso, antes de dizer o que é que a minha esposa pode fazer, deve fazer e como se comportar, eu preciso me submeter ao Senhor. Eu tive a oportunidade de fazer alguns casamentos e eu amo o texto que diz que mulheres devem ser submissas, maridos. E o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, os maridos eles precisam amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja. E geralmente eu falo isso para o marido no casamento, olhando no fundo dos olhos dele, dizendo assim, meu irmão, a responsabilidade é muito mais tua do que dela. Porque se tu não amar a tua esposa ao ponto de matar os teus desejos, matar as tuas vontades, como a gente diz aqui no Nordeste, de se morrer, tu não vai ser um bom marido, sabe? Então, eu acho que um bom marido, ele tá nisso, em ouvir o que Deus está falando e passar para sua esposa, para sua família, para o seu núcleo familiar, aquilo que Deus está dizendo. Então, é nessa submissão que eu e Juliana a gente tem vivido, né? Amém. Saindo de um contexto de ofício, de função, de cargo. Não é só isso. Sim. É muito mais complexo que isso em casamento. Vai além, né? Vai muito além. Vai E eu acho que vocês deixam isso... Eu acho que isso é até muito transparente para quem vê assim vocês, já até meio que de longe, se torna uma inspiração. Eu acho que a gente consegue enxergar essa boa dinâmica e diversão que vocês têm no casamento de vocês. O que é muito legal. E vocês, inclusive, fizeram 5 anos de casado recentemente, né? Eu acho que né, amor? Tô perdido nas datas, eu esqueci disso. Não, mas é verdade. Isso 2019 massa. a gente casou, 5 anos de Que casamento. massa, a gente fica muito feliz com isso. E aí, já caminhando para o final, pastor, eu queria saber, fazer uma última pergunta. Qual é a visão que o Senhor tem dado para o Senhor hoje? O que é que Deus tem te dado de visão para esse tempo atual? Olha, Deus, ele falou comigo recentemente, muito fresquinho. Muito fresquinho, não sei quando vai sair esse podcast, mas muito forte Jesus falou comigo. Agora, no Natal, a gente pôde trocar uns presentes e minha mãe, de uma forma bem tranquila, separou uns versículos. E sabe aquelas caixinhas de promessa, né? Aquelas coisas bem simplesinhas. E a gente foi colocando nomes atrás daquelas caixinhas de promessas. E antes da gente entregar o presente, a gente falava o versículo. Meu tio me tirou e ele leu o texto que está em Apocalipse. E fala sobre a igreja de Filadélfia. Se eu não me engano, Apocalipse 2:5. 3:8. Alguém chutou ali para mim. E ele fala: diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E eu comecei a refletir sobre isso. Na hora que eu vi o texto,
eu percebi que era Jesus. Eu percebi que Jesus estava falando para mim alguma coisa sobre 2025. Sobre o que Deus vai fazer comigo em 2025. Sobre essa porta que Deus está abrindo para mim. E o texto continua dizendo que ninguém pode fechar. E depois eu fui ler, entender, sabe? Suspeitando, né? Como nós somos pequenos, incrédulos. Suspeitando se aquilo ali era de fato a palavra de Deus. Era uma caixinha, se aquela caixinha de promessa, ao acaso. E depois eu fui entender que a igreja de Filadélfia foi uma igreja muito querida. E que ela não recebe uma repreensão do Senhor. Estou aplicando algumas coisas ainda para a minha vida. Mas a igreja de Filadélfia ela é estratégica. Deus ele coloca essa porta aberta como, de fato, um lugar de fala. Um lugar de anunciação das boas novas do Evangelho. E eu estou encarando 2025 como essa porta aberta que Deus abriu na minha vida, na vida da minha família, e ninguém pode fechar. Amém. Ninguém pode fechar. Então eu estou muito confiante nisso, eu estou com essa palavra no meu coração, eu estou certo que Deus ele vai fazer, que Ele é fiel e Ele vai fazer. Ele vai dar os recursos, Ele vai me capacitar. Não sei o que vai acontecer, mas Ele vai fazer. Então é isso que Deus tem me direcionado, sabe? Existe uma oportunidade na minha frente. Preciso só continuar olhando para a cruz. Eu preciso só continuar falando de Jesus. E aí o resto é com Ele, Aí Amém. Outras histórias. Amém. Será que é um papo para um próximo podcast? 2025. 2025, vem aí. Amém, pastor. Estou muito feliz com a nossa conversa. Amém, eu que agradeço. Aprendi muita coisa. Tenho certeza que quem está assistindo vai ser muito abençoado também, com muitas dicas práticas. Muitas dicas, ó. E muitas histórias edificantes. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Amém. Eu que agradeço. O Senhor continue abençoando o Senhor, Juliana, o casamento de vocês por onde vocês forem. Amém. Obrigado. Eu agradeço essa igreja que tem me acolhido tão bem. A Reconciliação, a Catedral da Reconciliação, pessoa do Bispo Ivan, de Dom Alexandre Ximenes, sempre bem acolhido. Essa igreja que eu tenho visto e comentado todas as vezes que eu venho aqui com minha esposa, como ela tá linda, não só fisicamente, mas é notório ver a igreja saudável, sabe? Não livre dos problemas, mas vivendo bem. Isso é muito bom. Eu agradeço vocês esse tempinho, essa paciência comigo. Deus abençoe vocês. Dê tudo certo. Obrigado. Amém. Tchau, tchau, gente. Obrigada e até o próximo Reconcast.